Estamos começando mais uma edição do Trendmakers, os criadores de tendências. E hoje nós temos o prazer de receber José Luiz Rossi, que é o presidente da CPM Braxis. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, José Luiz. Eu que agradeço. José Luiz, vamos começar mostrando para o nosso público, dizendo para o nosso público, quem é essa empresa CPM Braxis? Em que áreas vocês atuam hoje? A CPM Braxis é uma empresa que foi formada pela junção de um conjunto de empresas nacionais. Começou inicialmente formando a Braxis pela Unitec SPEC, duas empresas que atuavam na área de SAP, e se juntaram formando a Braxis. A ela se juntou a Unitec, uma empresa que atuava no Brasil inteiro, com sede na Bahia, que focava fundamentalmente em outsourcing de aplicações, e depois, por último, se juntou a esse grupo a CPM, uma empresa que atua tanto na área de serviços de infraestrutura quanto de serviços de aplicações. E essas quatro empresas juntas, em março de 2007, formaram a CPM Braxis. Então, é uma empresa jovem, né? Apesar de ser formada por várias empresas que já estavam aí no mercado, CPM Braxis, como uma entidade, é uma empresa jovem, de 2 anos, né? Mais ou menos é onde nós estamos hoje, esse é o tempo que nós estamos atuando com essa identidade no mercado. Uma empresa jovem que tem também um comandante que está no timão dessa empresa aí há pouco tempo, no leme dessa empresa há pouco tempo, né? Você assumiu a presidência agora no começo do ano. Isso, eu cheguei em janeiro, né, depois de um período que eu trabalhei na Europa durante 4 anos, também na área de serviços de tecnologia, e cheguei em janeiro justamente para poder levar a empresa para uma nova fase. Eu diria que a fase desses 2 primeiros anos foi uma fase de estruturação, né? Você coloca 4 empresas juntas, 4 culturas diferentes, não é fácil. Então você tem um período de organização, estruturação e geração de uma identidade. Depois dessa primeira fase, a gente agora parte para uma segunda fase, que é consolidação da empresa no mercado e crescimento dela de uma forma mais estruturada. Então essa foi o convite que me fizeram, né? Assumir essa responsabilidade de levar a empresa, uma vez organizada e estruturada, para um outro patamar. Agora, qual que você diria, José Luiz, que é hoje o carro-chefe dessa empresa jovem, mas formada por outras empresas que já estavam no mercado há mais tempo? A gente fundamentalmente trabalha em 2 grandes áreas, né? A área de infraestrutura de tecnologia e na área de aplicações de tecnologia. Quase metade para cada área, eu diria assim, 40% para infraestrutura, 60% para serviços de aplicações. O que a gente faz, na verdade, é apoiar as empresas em todos os seus problemas de tecnologia, sejam eles de estruturais ou sejam eles de aplicações do dia a dia. A gente desenvolve aplicações, a gente implanta essas aplicações, a gente suporta, depois de implantado, a vida dessas aplicações, como também ajudamos as empresas a montarem seus CPDs, a montarem as suas estruturas de tecnologia, vamos dizer, e depois apoiando elas na manutenção do dia a dia. Que hoje são os principais clientes que vocês têm em carteira? Existe um segmento da indústria ou do comércio? Tem alguma área em que vocês têm clientes em maior quantidade? Qual é o seu principal público-alvo? A nossa, vamos dizer assim, origem, ela tem nossas origens, as origens dessas empresas, elas vêm de 2 áreas, né? Elas vêm do segmento do mercado financeiro, forte na área do mercado financeiro, e outras empresas vieram mais do segmento do mercado de indústria em geral. Então hoje, eu diria, a gente pode dizer que a gente tem uma forte especialização na área de serviços financeiros, bancos, gestores financeiros, depois telecomunicações, em terceiro, digamos assim, a área de manufatura de uma forma geral. Você está à frente de uma corporação que, como você mesmo já disse aqui, é resultado da união de várias outras corporações que atuavam independentemente em algum determinado momento. Como é que faz para o executivo que está à frente de uma operação dessas montar o seu time? Porque eu imagino que deva haver times diferentes, com diferentes culturas. Qual que é o norte aí que o executivo, na sua posição, tem que seguir para fazer com que o time
jogue todo mundo para o mesmo lado ao mesmo tempo? Isso é um desafio, né? A primeira coisa que você tem que fazer, você tem que ter uma visão clara de futuro, né? Você tem que ter um norte. Porque se você não tem uma direção, qualquer caminho serve, né? Então, para você alinhar, e não é só alinhar os executivos, você tem que alinhar a organização inteira, né? Nós temos 5.500 profissionais na empresa, né? 10 filiais no Brasil, espalhados em vários lugares. Nós temos pessoas que atendem, trabalhando na empresa, que atendem 83 pontos no território brasileiro. Quer dizer, eu preciso que cada um desses profissionais entenda qual é a missão da empresa e esteja, de uma certa forma, alinhado. E esse tipo de coisa começa com uma direção clara, né? O norte. A gente tem que dar isso de uma forma muito clara e objetiva para toda a organização. Depois disso, nós criamos, dentro da empresa, uma vez que eram 4 culturas diferentes, nós criamos uma visão muito clara para onde a gente ia, qual era a missão da organização e os nossos mandamentos, né? Ou seja, os pontos na quais a gente gostaria que as pessoas acreditassem, mais do que isso, seguissem, né? Uma vez feito isso, nós passamos a divulgar isso internamente de uma forma muito forte. E o que nós temos é um grupo de executivos que se identificou com essa visão, com essa missão, e a partir daí, vamos dizer, naturalmente foram, vamos dizer, escolhidos para comandar a empresa. Com certeza, muitos dos nossos telespectadores e internautas que atuam no mercado de tecnologia, que são executivos ou que são, enfim, funcionários de empresas pequenas, médias e grandes, sempre têm a curiosidade de saber o que um presidente espera de um executivo. O que hoje deve ser a postura de um executivo moderno? Dá para dizer que existe uma receita nesse sentido? Eu colocaria algumas, digamos assim, linhas de visão com relação a isso. A primeira é o seguinte: qualquer que seja a tecnologia que você use, qualquer que seja a organização que você esteja, liderar é liderar pessoas, né? Então, não adianta você... quem não entende que o processo de liderança, né, e não é o líder, só o líder maior da empresa. Eu estou falando de um líder de projeto, de um líder de um gerente que tem um grupo de pessoas com ele, ou mesmo alguém que esteja liderando uma frente dentro de um projeto. Você está liderando pessoas. E pessoas produzem muito quando bem motivadas, bem orientadas, bem alinhadas. Então, o principal papel de qualquer um que esteja, vamos dizer, numa empresa moderna é, primeiramente, ser uma pessoa que saiba lidar bem com gente, que seja um bom líder de pessoas, que possa fazer com que esse norte que uma organização tenha seja passada para todos os níveis. Então, eu diria que essa é a primeira condição. A segunda é que nesse mercado, é um mercado que, se você se desconectar por um período curto, você está fora dele, tal a grande, vamos dizer assim, velocidade com que a tecnologia muda. Então, manter-se permanentemente atualizado é uma segunda, vamos dizer, coisa muito importante para qualquer profissional, mas mais importante na área de tecnologia, né? E um erro que muitas vezes profissionais fazem é deixar que isso seja responsabilidade da empresa, né? Na verdade, essa obrigação de se atualizar é uma obrigação pessoal. Eu costumo dizer para as pessoas que entram na empresa e que geralmente saem da faculdade, elas falam assim: pô, não preciso mais estudar. Eu falo: não, isso é um processo contínuo. Você vai até a morte nisso, né? Você está sempre aprendendo e, dependendo do setor em que você esteja, é fundamental que você se atualize cada vez mais. Você assumiu a empresa justamente no momento de crise internacional, financeira, crise também no Brasil. Qual é a meta que você se colocou aí no prazo próximo, no médio prazo, para a CPM Braxis, dentro desse contexto aí de dificuldades financeiras, dificuldades internacionais, enfim? Eu tenho uma perspectiva de crise um pouco diferente do que eu comentei com você um pouco antes, do que eu estou vendo aí no mercado. Tendo vindo da Espanha depois de 4 anos lá, e eu converso com meus colegas lá, amigos que deixei, a situação lá é infinitamente mais difícil do que a situação que a gente enfrenta aqui, né? Não há quedas de 5%, 8%. Algumas coisas caem 45%, 50%. Né? Quer dizer, então há situações onde algumas indústrias simplesmente pararam há mais
mais de 6 meses. Né? Quer dizer, e isso não é só na Espanha, na Europa como um todo, alguns países em maior escala e outros em menor escala, a situação é bastante complicada. Chega aqui no Brasil, a gente fala de crise, mas no primeiro trimestre alguns setores cresceram. Né? Outro dia tem entrevista nas páginas amarelas do presidente Pão de Açúcar dizendo que ele cresceu 10% no trimestre. Né? Você vê a indústria automobilística não decrescendo, quer dizer, isso nunca seria considerado uma crise. Há setores que estão piores, há setores que estão melhores. Então, o nosso objetivo é, nesse mercado onde há empresas que estão em situação melhor e empresas que estão em situação pior, em função de onde atuam, a gente está mais alinhada com aquelas que estão em situação melhor. E a gente vê um ano não tão fácil, porque, obviamente, no momento que você tem essa crise, ou essa visão de crise, muita gente fica mais seletivo nos seus investimentos, fica mais cuidadoso nas suas decisões e nas suas análises do que no mercado que está explodindo. Então, se fica um pouco mais relaxado com relação a essas decisões, mas a gente acredita que o mercado vai continuar crescendo. E ele no setor de tecnologia, e a gente está alinhado para seguir essa tendência de crescimento durante o ano. Então, nós já fizemos uma reavaliação do nosso planejamento do ano passado, já vimos o primeiro trimestre e nada indica que a gente vai ter um ano diferente do que a gente planejou originalmente. A gente está chegando à parte final aqui da nossa entrevista, Zé Luiz, e eu queria te perguntar um pouquinho dos seus backgrounds, da sua formação, contar um pouquinho dessa sua trajetória até você assumir esse posto importante à frente da CPM Braxis. Eu sou engenheiro mecânico de formação, formado na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu passei vários anos da minha vida na PricewaterhouseCoopers. Passei 16 anos lá. Foi uma experiência muito interessante. Uma empresa que tem uma formação muito forte desde o momento que você é trainee. Posteriormente, quando a área de consultoria da PricewaterhouseCoopers foi adquirida pela IBM, me juntei à IBM, uma outra grande organização, a qual estive 6 anos. Então, sempre trabalhei nesse mercado de serviços de tecnologia ou de consultoria nesses anos todos. Né? A formação de engenheiro, ela é interessante porque você cria uma vocação para fazer análise, ser bastante analítico. Isso me ajudou bastante, embora não tenha sido formado na área de tecnologia de informação por si só, mas me ajudou a poder me desenvolver bem nessa área. É uma experiência larga aí nessa área de serviços de tecnologia que sempre tive do lado que a gente chama do sell side, né? Ou seja, sempre fornecendo serviços. Mas isso me permitiu trabalhar com inúmeras organizações, né? Quer dizer, então, que acaba gerando uma experiência interessante, porque você consegue ver estilos diferentes, desde organizações nacionais de grande porte, organizações multinacionais, e isso foi, na verdade, o que gerou a minha experiência na área de serviços. Tá certo. Zé Luiz Rossi, foi um grande prazer conversar com você aqui no Trendmakers, conhecer um pouco da CPM Braxis, que é uma empresa tão importante no nosso cenário de tecnologia aqui no Brasil. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade.